talvez esse seja o vídeo mais importante desse canal. Assistindo a esse vídeo, você irá compreender a filosofia por trás da nova ordem mundial. Fique comigo até o final e descubra o que está por vir em um futuro muito próximo. Saudações amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Consciências Livres. Desde já peço que já deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos vídeos. George Frederick Engels foi um dos filósofos mais importantes da era moderna. Nascido na Alemanha em 1770, sua obra A Fenomenologia do Espírito foi tão importante que influenciou os dois espectros ideológicos da política, tanto a esquerda quanto a direita, mostrando o caráter disruptivo de sua obra. Na direita, após a sua morte, em 1837, foi formado um grupo que iria dar origem ao nazismo, segundo Ludwig von Mises. E na esquerda, temos nada mais nada menos do que Karl Marx, que iria criar posteriormente o comunismo. A filosofia de Hegel, que é extremamente subjetiva e ficava mais no campo das ideias, foram adaptadas para servir a modelos práticos. Por exemplo, se para Hegel o que faz movimentar o mundo são as ideias, Marx vai afirmar que será a luta de classes e as relações de produção. Isto porque Marx era um filósofo materialista que levava em conta as condições materiais da vida humana, da sobrevivência e do dia a dia. O princípio hegeliano, que é usado pelos engenheiros sociais por trás da nova ordem mundial, consiste na ideia de contraste. Aí você me pergunta, como assim contraste? É muito fácil entender. Vejamos. Engels aponta que toda ideia, teses, pode ser contestada através de uma ideia contrária, a antítese, e desta forma acontece o choque de ideias. Sendo assim, tese versus antitese é igual a síntese. Essa fórmula pode ser aplicada basicamente a tudo no que diz respeito à sociedade, tornando cada vez mais uniforme e mais controlado o mundo em que vivemos. A ideia é que a vida se desenvolve em harmonia através do conflito. Luz e escuridão, polaridade positiva e negativa, colidem para criar uma situação pacífica, que no futuro será uma mistura das duas. É a ordem a partir do caos. Veja o caso da política britânica. Basicamente, por lá, o sistema é bipartidário. A partir de 1924, o Partido Trabalhista de esquerda ascendeu. Durante décadas, os partidos rivais, trabalhista, esquerda e o conservador, de direita, entraram em choques de ideias. Hoje em dia, praticamente não há mais divergência. E o parlamento teve uma homogeneidade ideológica. Desta forma, não há de fato uma escolha entre A e B, pois A e B basicamente têm os mesmos ideais. Aqui mesmo no nosso amado Brasil, no Congresso Federal, podemos ver essa filosofia aplicada. A concha da Câmara é virada para cima, pois representa o povo. O poder que vem de baixo para cima. Os deputados representam a vontade do povo. A do Senado é voltada para baixo, pois representa a vontade do Estado. O poder que vem de cima para baixo. Os senadores representam os estados da federação. Bastante democrático, se deve pensar. Dá a sensação de que o povo tem um poder de escolha, não é mesmo? Mas vejam bem, você pode até escolher seu candidato, mas quem define quem de fato irá ganhar é o poder econômico por trás do candidato. Sendo assim,
o compromisso não é com você, leitor, e sim com aqueles que financiaram a campanha do indivíduo. Frequentemente, tudo que passa pela Câmara é aprovado também no Senado, mostrando que há um consenso de ideias nas duas casas. Claro, as propostas de lei geralmente vêm do poder econômico. O compromisso é com o capital, não com você, leitor, que paga o salário deles. Há muito tempo, o poder econômico sequestrou a democracia e, na verdade, nunca existiu de fato desde a sua criação na Grécia Antiga. Com o egoísmo de uma minoria, desvirtuou o verdadeiro propósito daquilo que deveria nos servir de forma útil. Agora, voltando a Engels, o problema não é a filosofia criada por ele, que pode sim ter boas intenções e representar uma verdade universal. Há quem o diga que ele teria criado essas ideias observando a própria natureza e seus contrastes. Assim como vemos no símbolo de Yin e Yang, onde há a complementação entre as duas polaridades, o problema, na verdade, é o homem, que, como sempre, distorce valores e usa símbolos e ideias nobres para atender seus próprios interesses. Vou dar mais um exemplo para vocês. Vejam a swastika, um símbolo milenar usado por diversas culturas antigas ao redor do mundo, e que originalmente se apresentava na vertical. Os nazistas distorceram seu significado e transformaram em um símbolo de poder, dominação e segregação racial, inclinando o símbolo e mudando o propósito para o qual foi criado. Agora, como o princípio hegeliano está sendo usado para os objetivos ocultos da nova ordem mundial? Vimos que é necessário ter duas ideias opostas para que haja a síntese. No paradigma ideológico mundial, há apenas duas ideias principais, que estão em constante choque nos últimos 100 anos: o capitalismo e o comunismo. Наблюдали это с расстояния 70 километров. Какое-то количество людей находилось ближе. Одного солдата, находившегося в канаве, засыпало песком, и один солдат погиб. В одном из близлежащих сел население было все выведено из зданий. Apesar de o capitalismo não ser propriamente uma ideologia e sim um sistema, ele é tratado como se fosse sim uma ideologia. Veja a premissa básica do capitalismo. O capitalismo é um sistema que visa ao máximo de lucro e ao predomínio da propriedade privada. Então, dado o movimento inicial gerado pelo capitalismo, seria questão de tempo até surgir uma ideia oposta. O comunismo pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apatriada, baseado na propriedade comum dos meios de produção. São ideias antagônicas, pois um visa um lucro máximo e predomínio da propriedade privada, e o outro visa igualdade e é baseado na propriedade comum.
Essas ideias acabaram servindo como catalisador para o cumprimento de uma agenda oculta de longuíssimo prazo. Da mesma forma que distorceram as verdades ensinadas por Jesus e usaram para perseguir outros povos e concentrar poder. Isso acontece porque nesse mundo existe uma energia de oposição que trabalha para nos oferecer o lado negativo da polaridade. A própria humanidade é usada como canal para que se cumpra essa agenda oculta. A mão invisível atua de forma a manter essa agenda em atividade através de muito tempo. Observe. Curioso, não? Esse mundo funciona como um grande jogo de xadrez, onde as peças são movimentadas por uma mão. Conhecemos as peças, mas só podemos ter mais ou menos uma ideia de quem as movimenta. Peço licença para sugerir que assistam ao vídeo aqui no canal, denominado Entrevista com Illuminati. Estará no card acima para entender quem é a mão que movimenta as peças. Agora, voltando à questão da mão e das peças. Vejam o trecho desse artigo sobre a mão oculta retirado de um site maçônico. E o Senhor disse a Moisés: põe agora tua mão em teu seio. E ele pôs a mão em seu seio. E quando ele tirou, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Como dito acima, dizem esse gesto foi inspirado por Êxodo 4:6. Neste versículo bíblico, o coração, peito, significa o que somos e a mão para aquilo que fazemos. Assim, pode ser interpretado como: o que somos é o que nós, consequentemente, fazemos. O significado simbólico desse gesto poderia explicar a razão pela qual é tão amplamente utilizada por maçons famosos. A mão oculta permite que os outros iniciados saibam que o indivíduo retratado é parte desta irmandade secreta e que suas ações eram inspiradas na filosofia maçônica e crenças. Além disso, a mão que executa as ações está escondida atrás de um pano, que pode se referir simbolicamente à natureza secreta das ações do pedreiro. Então, como vocês viram, os homens por trás das ideologias são comandados por uma agenda, ou seja, pela mão invisível para cumprir o último objetivo da agenda, que falarei no final desse vídeo. Por exemplo, Karl Marx, pai do comunismo, e Adam Smith, pai do capitalismo, tinham algo em comum. Os dois frequentavam os círculos maçônicos. Consta que Marx teria atingido o grau 32 e Adam Smith, apesar de não haver registros sobre se ele era ou não maçom, ele estava entre maçons e vivia como um maçom. O fato é que, após a sua morte, aos 67 anos de idade, todos os documentos e materiais relativos à sua vida pessoal ou personalidade foram queimados por algum motivo. Interessante que o termo "a mão invisível do mercado" foi proposto pelo próprio Adam Smith. Outro maçom muito importante foi George Washington, primeiro presidente americano. E aqui Stalin. Os dois posam com uma das mãos escondidas. A agenda não tem ideologia, amigos, como vocês podem ver.
Não queremos aqui com isso demonizar as figuras que foram importantes para a história da humanidade. Você mesmo pode ser instrumento da mão que movimenta as peças, sem que você o saiba. Cada um pode estar agindo legitimamente segundo suas convicções, sem que com isso tenha um real conhecimento do todo. Nem sempre que executamos uma tarefa no trabalho, por exemplo, conhecemos com exatidão o objetivo final da atividade executada. Claro que não quero com isso eximir aqueles que cometeram crimes contra a humanidade de suas responsabilidades. A política americana tem outro exemplo de contraste hegeliano: democratas versus republicanos. O poder alterna constantemente entre um e outro partido. Trump é o atual presidente, é um republicano que foi precedido por Obama, um democrata. Pode parecer que jogam em times diferentes, mas na verdade fazem parte da mesma agenda. E quando raramente um presidente tenta sair da agenda, é sumariamente executado ou derrubado, como vocês bem o sabem. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. O exemplo disso foi Bush. Criou a chamada Guerra ao Terror, que Obama, apesar de ser um democrata que prometia acabar com as guerras, apenas continuou o que Bush tinha começado. Quando parece que algum benefício criado pela figura A ou pela figura B vai chegar até o povo, o próximo presidente vai lá e retira os benefícios, pois tem ideias opostas. A democracia americana é um grande teatro de cartas marcadas. Parafraseando o Illuminati do vídeo em que sugeri, não importa quem vence a eleição, ele sempre servirá à família. E não se engane, amigos, isso acontece por aqui. Apesar da sopa de letrinhas de siglas partidárias, apesar das diferentes ideologias, mesmo que por um milagre um partido com ideias extremas contra o sistema ganhe, que com certeza pode trazer alguma mudança, a elite continuará sempre sendo elite. Ela não será tocada, pode ter certeza. E caso atentem a alguma coisa contra o status quo, a peça será removida. Colocarão uma outra completamente oposta para corrigir o que foi feito anteriormente. É sempre assim, eles dão com uma mão e retiram com a outra, de forma que nada mude de verdade.
Ou você acha que a desigualdade que sempre existiu no mundo foi criada por acaso? As linhagens mais ricas do mundo, de 0,001%, está no comando do jogo há séculos. Agora, a parte mais importante desse vídeo. Fique comigo. Preste bem atenção. Apenas um punhado de homens sabe o real objetivo final da agenda. Os outros só cumprem ordens e não precisam saber do todo. Nas minhas milhares de horas de pesquisa, pude entender que a maioria dos militares, dos governantes por todo o globo, muitas vezes estão alheios ao objetivo final da agenda e seguem exatamente com um plano. E tenho certeza absoluta que não foi criado por uma inteligência humana que comanda o jogo há milênios, só puxando as cordinhas. Uma vez criado o antagonismo, que consta até mesmo em nossa geografia como Ocidente versus Oriente, quando as mentes e os corações foram dominados pelas ideologias, agora as peças são capazes de moverem-se por si mesmas. E às vezes conta com um empurrãozinho de vez em quando da mão para acelerar a agenda como um evento extremamente planejado. Sendo assim, os americanos acham que existe um inimigo a ser combatido que está no Oriente. E os chineses e russos acham que o inimigo, na verdade, está no Ocidente e que eles precisam se defender da ameaça que vem desse lado de cá. Quando, na verdade, amigos, o inimigo já tomou conta dos dois lados e está instalado dentro dos corações dos indivíduos que representam cada uma das nações. Vejam bem, o Ocidente dominou o jogo. A riqueza estava praticamente toda do lado de cada esfera. Agora faço uma pergunta para vocês. Por que as indústrias, o capital intelectual, as tecnologias foram compartilhadas com o suposto inimigo do Ocidente? Sim, falo da China comunista. Não se trata apenas de dinheiro. Dinheiro é uma das justificativas usadas para convencer as corporações a migrarem para lá. Na verdade, é porque o controlador do jogo sabia que a balança estava desequilibrada. O socialismo russo estava fadado ao fracasso. A União Soviética já não podia mais servir para esse objetivo porque já tinha quebrado financeiramente. E apenas por uma intervenção divina, a agenda não foi concluída antes do prazo. Um apocalipse nuclear. Então, amigos, com o fim da União Soviética, era preciso dar mais poder para a antítese. Afinal, não pode haver uma síntese se só existir apenas um jogador. Então, houve todo um movimento que visava dar mais poder para a antítese, e assim surgiu a China de hoje. Agora o jogo está equilibrado. A tese representada pelo Ocidente capitalista e a antítese representada pelo Oriente comunista irão se chocar para dar origem ao que chamamos de nova ordem mundial. Estamos nos momentos finais da Batalha do Armagedon. Os capítulos finais estão sendo desenrolados bem diante de nossos olhos. Talvez iremos precisar de uma nova intervenção divina para que não cheguemos numa guerra final. Já vimos na Primeira e na Segunda Guerra o resultado dos choques anteriores em escala menor. Primeiro com a criação da Liga das Nações, após a Primeira Guerra Mundial. E por último, a criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial. E o que virá agora após esse mais novo embate? Será que de fato é necessário o conflito para que nos enxerguemos como irmãos?
Seja como for, amigos, através do ódio ou do amor, os planos de Deus irá ser consolidado. Talvez só conseguimos aprender através da dor. E antes que essa discussão seja polarizada, não se trata apenas daqueles que são denominados como globalistas. Se trata de algo mais profundo. Essas figuras que conhecemos como George Soros, os Rothschild e outros são apenas a ponta do iceberg. São apenas peças no tabuleiro de xadrez. O esquema é muito mais antigo e pode remontar a milhares de anos desde a Babilônia. Agora, aqueles que operam a polaridade negativa contam com a sua colaboração para que isso tudo se concretize. Quando você escolhe um lado, você está colaborando com essa polarização. Se é para tomar partido, não escolha ideologia, e sim fique do lado do amor. As ideologias foram conduzidas de forma nefasta para atender à agenda oculta, para que seja concluído o objetivo final, que é a mãe de todas as guerras, a criação da nova ordem mundial. É a ordem a partir do caos. Eu e você não fazemos parte desse fabuloso novo mundo. A elite oculta, fantoche da agenda, acha que terão um mundo novo só para eles e que eles ficarão seguros em suas bancas. Mas, na verdade, a agenda luciferiana está acima de todos esses fantoches, não planeja sobreviventes. A colheita é do espírito, a separação do joio do trigo está em processo. E aqueles que se afinizam com a polaridade A ou B já escolheram se são joio ou se são trigo. Sabemos que tudo é vontade do todo e que além do bem e do mal há um Deus justo e bondoso, e que seja feita a vontade desse Deus. Talvez se despertarmos a tempo, não precisaremos do caos para a implementação desse novo mundo, pois esse novo mundo já estará dentro de nosso coração se aprendermos a viver como irmãos. Então, amigos, estarei à disposição nos comentários para responder as dúvidas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Provavelmente o YouTube não irá sugerir esse trabalho, então conto com a colaboração de vocês no compartilhamento, inscrição e like. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.